Estamos vivenciando uma avalanche de separações. E o maior motivo, assustem, o maior motivo é financeiro. Segundo a pesquisa do IBGE, 57% dos casamentos estão acabando por causa de dinheiro. E para que isso não aconteça no seu casamento, eu vou compartilhar um conteúdo que eu vou te passar 5 princípios para que você transforme não só o seu casamento, como toda a sua família, para que seus filhos no futuro não se separem por causa de dinheiro também. Eu torço demais para que você acredite nesse conteúdo, coloque em prática para que você tenha um casamento totalmente transformado a partir desse conteúdo. Finanças. O tanto que esse assunto ele é tratado muitas vezes de qualquer jeito nas casas, né? Talvez na sua casa vocês não conversem sobre dinheiro. Talvez na sua casa a renda dos dois não é unificada para realizar as conquistas de vocês. Talvez na sua casa não se fala em conta conjunta. Talvez na sua casa não se fala de investimento, mesmo porque tem muitas contas para pagar. Talvez na sua casa não tem quem faça a compra no supermercado. Talvez na sua casa vocês não conversam constantemente sobre finanças. E você conhece alguém que acabou o casamento por causa de dinheiro? E você sabia que a maioria das pessoas muitas vezes nem percebem que o problema financeiro impactou diretamente no relacionamento e causou a separação? Então 57% segundo o IBGE termina o casamento por causa de dinheiro. E talvez esse número seja muito maior. Muitas vezes se falam que é por causa de traições, se falam que é por causa da falta de amor, falta de compaixão, e por trás disso está a falta de lazer, a falta de viagens, a falta de intimidade financeira. E por esse motivo, bora transformar seu casamento e a sua vida a partir desse conteúdo. Então vamos lá, primeira dica que eu te dou, eu quero que você entenda que são princípios são radicais, são profundos, vão te incomodar, mas vão transformar. Tenha intimidade financeira com seu cônjuge. A partir de agora é fundamental você entender que vocês têm que conversar sobre dinheiro dentro de casa. Mas não é conversar sobre dinheiro quando as contas chegaram, não. É conversar sobre dinheiro, sobre qual viagem que vocês vão fazer. Conversar sobre dinheiro, falar qual investimento que vocês vão fazer. Quais contas que vocês vão priorizar o pagamento. Quem que vai pagar o quê. Como que vocês vão definir a contribuição de cada um dentro da casa de vocês. Então tenha intimidade financeira, isso é um princípio essencial. Conversem constantemente sobre finanças. Em bons momentos e em momentos não tão bons. Momento em que talvez o orçamento teve que ser talvez ajustado. Nesse momento também é importante, mas nos momentos bons também é fundamental. Outra coisa essencial. Defina os objetivos de vocês. Eu tenho uma frase que eu compartilho com meus alunos, é o seguinte: se você não tem um motivo claro, você não faz. Então, por exemplo, se você não tiver um motivo claro para ver esse vídeo, você nem começa. Se você começar, você não continua. Finanças é a mesma coisa. Se você não tiver um motivo, você não planta. Por exemplo, você quer uma maçã. Se eu não tiver um motivo para plantar semente, eu não vou plantar. Eu vou engolir, eu vou desprezar essa semente. Mas se eu tiver um motivo claro, visualizar um objetivo, eu vou plantar. Mas eu tenho que entender que tem um processo. Que é o processo de plantio, cuidado e colheita. Então entenda, muitas vezes vocês vão estar conversando sobre dinheiro, mas devem definir. Por quê? Vocês vão viajar para onde? Vocês vão trocar de carro quando? O que vocês vão fazer? O objetivo tem que ser um objetivo em comum, similar. E muitas vezes você vai realizar algo não por você. Você vai realizar pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pela sua família. Então tem muito mais a ver com ele do que com você. Muito mais a ver com ela do que com você. Pense nisso. Então definir objetivos é fundamental. Objetivos familiares. E lógico, ter objetivos individuais também. Além disso, defina um orçamento para vocês. Por exemplo, na minha casa, durante todos os anos até hoje, quem que foi o gerador de renda principal da minha casa fui eu. Atualmente, a minha esposa, por exemplo, trabalha comigo na minha empresa. E aí ela tem lá o prolabore dela, tem o valor dela. E esse valor, ela direciona para o orçamento da casa, do valor dela? Não, esse valor é dela, porque nós definimos assim. Daqui a pouquinho ela vai estar formando como psicóloga, e aí durante esse processo de formação, que ela for começar a ter clientes, você acha que ela vai ter que participar do orçamento, participar do supermercado? De forma alguma, eu defini que não vai ser desse jeito, nós definimos que não vai ser desse jeito. Por que nós definimos assim? Porque nesse momento ela está plantando ainda, está começando a carreira dela. Então é lógico que de alguma forma ela vai comprar algo ali que não vai ter que tirar o orçamento da casa e vai ajudar indiretamente, mas diretamente no supermercado, de forma alguma nesse momento. Foi um direcionamento nosso, uma estratégia nossa. Ele ficou durante 23 anos da vida dela cuidando da casa, cuidando da nosso lar. E acaba que nesse momento nada mais justo para ela usufruir mais, construir as reservas dela mais também, para que ela possa durante a vida prosperar cada vez mais. Mas e você? Na sua casa, vocês vão somar renda?
vocês vão contribuir proporcionalmente a algum valor? Lógico que existe uma sugestão. A renda é dos dois. Vocês devem entender que cada um deve participar de alguma forma do orçamento da casa. Mas não necessariamente tem que dividir igualmente. Então, se um ganhar mais do que o outro, lógico que um deve pagar mais despesas do que o outro. Mas também do mesmo jeito que recebe mais, tem que ter mais mimos, pode ter mais benefícios, pode se mimimar com algum percentual a mais também, para que incentive, para que os dois cresçam, prosperem também, para que tenha um lar cada vez mais próspero, com mais viagens, com mais realizações. E é fundamental entender qual é a responsabilidade de cada um. Por exemplo, quem que vai pagar o supermercado? Quem que vai pagar a escola das crianças? Quem que vai pagar a viagem? Serão os dois? Será um? O que cada um vai fazer? Então definir de forma bem clara. Vejo muitos casais, muitas vezes, sem definição sobre isso. E aí, quando começa a acontecer de faltar alguma coisa dentro de casa, um olha com a cara fechada para o outro, vai lá e resolve, compra e se sente muitas vezes injustiçado. Será que é justo você fazer isso na sua casa, no seu casamento? Quinto princípio: construa reservas financeiras. Costumo dizer o seguinte: uma casa que não tem reserva é mais ou menos igual a uma casa que não tem caixa d'água. E se você tem reserva financeira com seu cônjuge, se você investe, seu cônjuge também investe, vocês vão prosperar cada vez mais. Investir para gastar, investir para viajar, investir para pagar uma dívida, investir para uma emergência, investir para poder prosperar cada vez mais. Falei 5 princípios. Recapitulando: primeiro, tem intimidade financeira. Segundo, tem objetivos familiares e individuais. Terceiro, defina o orçamento do casal. O que cada um vai contribuir e como que vocês vão somar ou não a renda de vocês. Quarto, defina as responsabilidades. E quinto, construam reservas individuais e familiares para que vocês possam prosperar cada vez mais. Repito, 57% dos casamentos terminam por causa de dinheiro. E se você colocar em prática esses princípios, eu te garanto que você vai transformar o seu casamento, vai ter uma vida financeira cada vez mais próspera, uma casa cada vez mais próspera e uma família cada vez mais próspera também, que você está dando exemplo para os seus filhos. E entenda que essa transformação financeira está talvez a 5 princípios de acontecer, para o seu casamento não acabar por causa de dinheiro. Gostou desse conteúdo? Fez sentido para você? Você quer buscar a sua transformação financeira? Aqui embaixo tem algumas opções para você. Se quiser virar investidor e ser a pessoa mais capacitada financeiramente da sua família, está aqui embaixo o curso do Zero Investidor em até 7 dias. E você vai ter meu apoio durante toda a minha vida, se você permitir fazer inscrição nesse treinamento. E tenho também o método GC, que é o meu treinamento mais completo, que você pode ver, rever quantas vezes você quiser. E digo mais, hein? Clicando nesse link aqui, esse acesso vai ser vitalício. E você vai ter meu apoio durante toda a minha vida também, entrando na comunidade e tendo suporte contínuo também, para que você seja um canal de transformação não só na sua vida, como da sua família. Conte sempre comigo.